Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje vamos começar um novo estudo do grupo denominado Igreja Local. E como eu faço sempre quando eu vou começar o estudo de um novo grupo religioso, eu leio esse texto. Olha que texto importante. Diz o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Todo homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular. Com base neste texto é que eu vou fazer toda a abordagem sobre o grupo religioso denominado Igreja Local, enfatizando que nós amamos todas as pessoas, independente de religião. Eu mesmo convivo e já trabalhei com pessoas dos mais diversos grupos religiosos. Sempre mantive um bom relacionamento, um bom bate-papo. Quando conversávamos sobre religião, tudo sempre foi com muito respeito. As pessoas do grupo denominado Igreja Local são pessoas de bem. Portanto, repito, toda a nossa abordagem é sempre no campo das ideias e no campo teológico. Antes de eu entrar no assunto, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizar um vídeo novo, você já é avisado. Aproveite, dá um joinha aí, um likezinho para incentivar o professor, faça seu comentário, todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso trabalho, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Igreja local. Sempre quando nós vamos estudar um grupo religioso, é importante conhecer a sua origem, a história do movimento e quem foi o seu fundador. Eu tenho uma imagem aqui do fundador do movimento, Whitney Lee. É o nome do fundador. Tá vendo a imagem aí? Tem mais uma aqui. Aqui ele já está com idade avançada. Whitney Lee nasceu na China em 1905 e faleceu em 1997. Sua família servia a Deus na Igreja Batista do Sul. O Whitney Lee tornou-se cristão em 1925, com 19 anos de idade. Mas, depois de 2 anos, em 1927, ele deixou aquela denominação, a denominação batista, porque passou a discordar das denominações, das igrejas que tinham um nome. Por exemplo, Assembleia de Deus, Igreja Batista, Presbiteriana, Metodista. Ele achava que estes nomes eram de organizações puramente humanas, religiosas, mas humanas. Ele começou a defender que a igreja não pode ter um nome denominacional. A igreja tem que ser chamada apenas pelo nome da cidade onde ela é localizada. Por exemplo, Igreja Local de São Paulo, Igreja Local do Rio de Janeiro, Igreja Local de Salvador. A igreja não pode ter um nome específico denominacional. E para defender o seu ponto de vista, o seu argumento, ele citava as cartas que estão na Bíblia. Por exemplo, quando Paulo fala, a igreja que está na cidade de Corinto, a igreja que está na cidade de Éfeso, a igreja que está na cidade de Colossos, Tessalônica, Filipos e assim por diante. Então, com esta argumentação, ele dizia que as igrejas que têm um nome denominacional são todas humanas, são religiosas, mas apenas humanas, que as igrejas realmente de Deus, levantadas por Deus, não podem ter esse tipo de nome. Daí o termo localismo. Viu que interessante a interpretação dele?
E de onde vem este ensinamento de Witness Lee? Ele começou a pesquisar várias denominações e ele descobriu uma denominação também na China, do pregador Watchman Nee. Esse é Nee. Olha a foto dele aí, também chinês. O Nee nasceu em 1903 e faleceu em 1972, com 68 anos. Ele é antes da Revolução Chinesa, antes da implantação do comunismo na China. Se converteu ao cristianismo aos 17 anos de idade. Interessante que ele frequentava a igreja metodista. E aí ele passou a dizer, a ensinar que a questão denominacional não estava correta, que era um erro, que estas igrejas denominacionais não foram instituídas pela palavra de Deus. Aí ele começa o seu ministério e rapidamente cresceu, alcançando 3.000 membros. Como era um número grande de membros, ele dividiu em grupos de 200 pessoas. E aí que ele faz essa mudança, não tem nome denominacional e ele achava que em cada cidade deveria de ter uma igreja e igreja local. Como eu já disse, as igrejas que Paulo escreveu as cartas. A ideia era esta. Então ele divide em vários grupos com 200 pessoas cada grupo, chamando o grupo de pequeno rebanho. E cada grupo desenvolvia a evangelização. E um dos seus cooperadores foi Witness Lee. Olha que interessante. Quando chegou em 1949, o Partido Comunista Chinês derrubou o governo nacionalista e proclamou a República Comunista da China. Em 1952, a igreja já estava sendo muito perseguida na China pelos comunistas, muitos presos, muitos cristãos foram mortos pelo Partido Comunista Chinês. E Ni foi preso. E ficou preso até a sua morte, em 1972. Fontes confiáveis dizem que ele foi morto pelos comunistas na cadeia. Veja que triste. E o Li, para não ser preso, tinha saído da China, começou a fazer o seu trabalho em outros países. E um ensinamento, fora a questão do localismo, era a restauração da igreja, onde começa a heresia do exclusivismo religioso. Só que todas as questões doutrinárias que nós vamos observar, lendo documentos oficiais do grupo, da igreja local, documentos abertos, nada é secreto, eu vou apresentá-los e vou comparar estes argumentos, estes ensinos com a palavra de Deus. Por que nós não concordamos com algumas doutrinas ensinadas pela igreja local? Sempre com muito respeito. Como eu disse no começo, são pessoas de bem, mas nós não concordamos com algumas doutrinas ensinadas pelo grupo. E se você conhecer alguém do movimento, envie o link do nosso canal para que a pessoa possa acompanhar e entender por que nós não concordamos, sempre dentro daquele parâmetro, no campo das ideias e no campo da teologia. Não é nada ofensivo e nem pessoal. Restauração da igreja. A igreja local ensina que a restauração da igreja começou na época da Reforma Protestante. E esta restauração foi melhorando, aprimorando, até chegar no século XX com a igreja local. E que ela, a igreja local, é a expressão genuína do corpo de Cristo. E aí nós encontramos um problema. Porque se a igreja local é a única que tem a expressão genuína do corpo de Cristo, as demais igrejas não são verdadeiras. A única verdadeira, segundo o movimento, é a igreja local. O que nós não concordamos? E por que nós não concordamos?
Porque o nosso Senhor Jesus nos ensinou que as portas do inferno, as fortalezas do inferno, não iriam prevalecer contra a igreja. E sabemos, quando nós lemos Atos dos Apóstolos, que o início da igreja, do trabalho da igreja, começa com a descida do Espírito Santo, e Jesus também nos garantiu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, não tem como concordar com esse ensinamento da igreja local. A igreja nunca foi interrompida. Basta estudar a história da igreja. Em todas as épocas, desde a descida do Espírito Santo até os dias atuais, sempre nós vamos encontrar pessoas sinceras, cristãos sinceros, autênticos, anunciando a palavra de Deus. É verdade que no meio do trigo existe o joio. Isto também foi dito pelo nosso Senhor Jesus. Mas condenar toda a igreja e dizer que ela foi restabelecida de forma genuína com a igreja local não é bíblico. Além de não ser bíblico, não suporta um exame histórico. E como eu disse, tudo isso é fácil de verificar estudando história da igreja. Interessante que o grupo estabelece 3 pontos sobre sua posição em face das outras igrejas. Eu vou ler para você esses 3 pontos. Isto tudo está na literatura do grupo, uma literatura aberta, nada aqui é segredo, qualquer pessoa pode consultar esse material. Vamos verificá-los? Primeiro ponto: denominacionalismo é um pecado em detrimento do crescimento espiritual. A igreja precisa ser unificada. Este deve ser unificada significa que todos precisam deixar as denominações e irem para a igreja local. Vamos ver o segundo ponto. Só pode existir uma igreja em cada cidade e a igreja local é independente de todas as igrejas. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto. Os crentes devem quebrar sua lealdade às suas igrejas e estabelecer uma igreja local. O segundo grupo, a igreja não pode ter um nome denominacional. Por exemplo, Igreja Batista, Presbiteriana, Metodista, Assembleia de Deus, o Brasil para Cristo. Não, isso não pode. Cada cidade só pode ter uma igreja e não pode ter nome. É igreja local da cidade de São Paulo, igreja local de Jundiaí, igreja local do Rio de Janeiro, e assim vai. Agora, interessante que, apesar de toda esta argumentação, a igreja local também faz o seu registro, ela tem um CNPJ, como as outras denominações. Não tem como fugir disto. Mas vamos em frente. Eu vou ler um texto do grupo. Hoje em dia, há principalmente 2 tipos de crentes. Uns são as denominações, incluindo a Igreja Católica, e o outro é composto daqueles que estão fora das divisões e sobre a base correta. E a base correta, segundo a igreja local, é o próprio movimento. Vamos verificar mais um texto. O catolicismo romano e o protestantismo, assim como o judaísmo, estão todos nessa categoria, tornando-se uma organização de Satanás como seu instrumento para danificar a economia de Deus. Veja que texto pesado. A igreja local considera a igreja católica, o protestantismo e todas as denominações, exceto ela, lógico, pertencem, estão a serviço de Satanás. Olha que acusação grave. Vamos ver mais um texto. Não se esqueça, as fontes estão sempre aí no rodapé. E se você quiser acessar esse material, eles estarão todos disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Se você tiver interesse, é só acessar o nosso site. Outro texto. Vista que a mãe das prostitutas é a igreja apóstata, as prostitutas, suas filhas, devem ser todas as diferentes facções e grupos no cristianismo que mantêm
até certo ponto, o ensinamento, as práticas e as tradições da Igreja Romana apóstata. A pura vida da Igreja não possui nenhum mal transmitido da Igreja apóstata, no caso, a Igreja Católica. Nós precisamos entender que não é porque temos doutrinas que também são ensinadas no catolicismo é que estas doutrinas estão erradas. Não. Muitas doutrinas ensinadas no catolicismo são bíblicas. Por exemplo, a doutrina da Trindade, a doutrina de que Maria ficou grávida estando ainda virgem, ficou grávida pelo Espírito Santo. Os católicos ensinam isso. E nós ensinamos também a doutrina da existência dos anjos, a doutrina do inferno, a imortalidade da alma, a doutrina do pecado. Estas doutrinas e outras são ensinadas pelo catolicismo e por nós também evangélicos. Por quê? São doutrinas bíblicas. Agora, existem doutrinas no catolicismo que não são bíblicas. Daí nós não concordamos. É isto que o grupo da igreja local precisa entender. Até lá no grupo existem doutrinas que eles ensinam que também são ensinadas no catolicismo. E nem por isso eles deixam de ensinar estas doutrinas. Agora, o que nós precisamos fazer é examinar se a doutrina de determinado grupo está em conformidade com a palavra de Deus. E é o que nós faremos. Já que a igreja local se considera a única igreja verdadeira, a única igreja genuína, o que nós precisamos fazer? Examinar quais são as doutrinas ensinadas pela igreja local e verificar se realmente o que é ensinado na igreja local está em conformidade com a palavra de Deus. Esse é o nosso trabalho, isto que nós precisamos. E como eu digo sempre, as pessoas da igreja local são sim pessoas piedosas, pessoas do bem. Toda a nossa abordagem não é pessoal. Eu conheço pessoas de lá do movimento, já trabalhei com pessoas do movimento, sempre mantive um bom relacionamento, um bom diálogo. Agora, quando o assunto é doutrina, repito, existem doutrinas ensinadas pelo grupo que nós não encontramos sustentação bíblica. E é o que nós faremos. É o nosso trabalho, o trabalho do Instituto Cristão de Pesquisas, que desde 1983 vem ajudando a igreja brasileira no ensino da palavra de Deus e no combate das seitas heresias. E se você já quiser aprofundar, no nosso site tem muitas matérias tratando do grupo www.icp.com.br. Não tem custo algum, é só acessar o site, o material está todo lá. Como eu disse na aula anterior, nós vamos começar a analisar algumas doutrinas ensinadas na igreja local. Sempre eu vou apresentar o texto da literatura do grupo, onde contém as doutrinas, e embaixo sempre constará a fonte. E este material que eu vou apresentar também deixarei disponível para você, se tiver interesse, no nosso site, no www.icp.com.br. É só acessar o site, estão todos lá estes slides que eu apresento durante a aula. Vamos então analisar a primeira doutrina. Diz assim a literatura do grupo: cremos que a Bíblia é a completa revelação divina verbalmente inspirada pelo Espírito Santo. Olha que declaração abençoada. É verdade, nós também cremos assim, que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, esta doutrina ensinada pela igreja local, nós concordamos plenamente com este ensino. Realmente, repito, a Bíblia é a palavra de Deus. Ocorre
que sobre o estudo das Escrituras, o grupo tem um ensinamento que nós não concordamos. E nós vamos ver o que o grupo diz e por que nós não concordamos. Veja, a fonte está sempre aí embaixo. Tudo depende da liberação do Espírito. Veja, é uma expressão da igreja que tudo depende da liberação do Espírito. Vamos aprofundar mais um pouquinho neste ensino do grupo. Todos precisamos liberar o Espírito. A letra mata, mas o Espírito dá vida. A letra significa doutrinas, formas, estas coisas são letras. Qualquer coisa além do Espírito é um tipo de letra e essa mata. Tá vendo? Já não concordamos com esse ensino. Quando o grupo diz que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, isto é uma doutrina. Como que eles chegaram nesta conclusão? Foi estudando as Escrituras. Por isso nós não concordamos com esse texto da literatura do grupo. Vamos em frente. Esqueça sobre ler, pesquisar, entender e aprender a palavra. Todavia, a ideia que muitos de nós temos a respeito da Bíblia é que ela é uma espécie de ensino, um livro cheio de doutrinas. Desse modo, chegamos à palavra com a intenção de entendermos e sabermos alguma coisa. Não devemos ir à Bíblia para aprender e entender somente. Tá vendo? Também não concordamos com esse texto. Já vou mostrar por quê, mas vamos continuar vendo a literatura do grupo. Simplesmente pega a palavra de Deus e ore lendo alguns versículos de manhã e à noite. Não há necessidade de você exercitar a sua mente para tirar dela algum proveito e não é necessário que reflita sobre o que leu. Por exemplo, ao orar, ler Gálatas 2:19, leia-se versículo 20, apenas olhe para a página impressa que diz: Estou crucificado com Cristo. Então, com os olhos na palavra e orando do fundo do seu interior, diga: Glória ao Senhor, eu estou crucificado com Cristo. Amém. Eu estou, ó Senhor, estou crucificado. Louvado seja o Senhor. Crucificado com Cristo. Amém. Aleluia. Estou crucificado com Cristo. Contudo, amém, eu vivo, ó Senhor, eu vivo, aleluia, aleluia, não eu, mas Cristo, etc. Aí talvez você abra em João 10:10 e leia, eu vim para que tenham vida. Então, com seus olhos ainda na Bíblia, você pode orar. Eu vim, amém, eu vim, aleluia, eu vim para que tenham vida, louvado seja o Senhor, para que tenham vida, aleluia, vida, amém, vida, ó Senhor, vida. Percebeu como que é que eles fazem uso da palavra de Deus, como o fundador Wesley ensinava o povo a se relacionar com a Bíblia, com a palavra de Deus? Como eu sempre digo, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Dito isto, vamos verificar o que a maior autoridade no assunto, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos ensinou sobre a sua palavra, sobre a Bíblia. Mateus capítulo 13, versículo 13. É Jesus ensinando. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Veja, ouvir e compreender. Para compreender, precisamos estudar. Não é o que diz a literatura do grupo. Vamos ver mais um texto bíblico? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 30 e 31. E, correndo Felipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar?
e rogou a Felipe que subisse e com ele se assentasse. Observou o que o eunuco respondeu para Felipe? Como poderei entender se alguém não me ensinar? Percebeu que o texto é contrário ao que a literatura da igreja local ensina. Vamos ver mais um texto bíblico, são palavras de Jesus, maior autoridade no assunto. Mateus capítulo 6, versículo 7. E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Percebeu? O texto está dizendo ao contrário que a literatura da igreja local ensina. Vamos ver mais um texto? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 15. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Portanto, os textos lidos são suficientes para entendermos que a Bíblia deve sim ser estudada e ser entendida. Não ficar repetindo palavras como ensina a literatura da igreja local. Nós começamos a aprender na aula anterior sobre as doutrinas bíblicas, os pontos doutrinários defendidos pela igreja local. E existem pontos doutrinários que nós não concordamos. E hoje vamos estudar a questão do batismo regeneracional, ensinado pela igreja local. Um ponto doutrinário que nós também não concordamos. Mas primeiro, vamos ver o que o grupo ensina sobre a questão do batismo nas águas. O movimento denominado Igreja Local lança a mão de dois textos para defender que o batismo faz parte da salvação. Vamos ler os dois textos. Um se encontra em João capítulo 3, versículo 5. Diz assim: Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Vamos ver o segundo texto. Tito, capítulo 3, versículo 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Agora vamos ver os argumentos do grupo, na literatura do grupo, onde é defendido que para ser salvo precisa necessariamente ser batizado nas águas, ou seja, se não for batizado nas águas, não tem salvação. Vamos ver os textos? Sempre a fonte estará aí no rodapé. Depois, se você quiser, como eu disse, pode baixar esse material no nosso site, no www.icp.com.br. Diz assim a literatura do grupo, com base nesses dois textos que eu acabei de ler. Tal palavra indica claramente que para ser regenerado e entrar no reino de Deus é preciso nascer, não só do Espírito, mas também da água. Por isso, o batismo é uma condição para a regeneração e a entrada no reino de Deus. Vamos ver mais um argumento do grupo? Assim como a fé é uma condição da salvação, também o batismo o é. Vamos ver mais um texto. A água é não só o símbolo do batismo, mas também o meio da salvação. Percebeu? Os textos do grupo diz claramente que para ser salvo depende do batismo nas águas, o que nós não concordamos. Como eu sempre tenho dito, uma das regras da interpretação do texto bíblico é: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Nós não podemos trabalhar com versículos isolados, porque se nós aceitarmos esta interpretação,
os escritos paulinos ficam em contradição, e até mesmo os escritos de João. Vamos ver alguns textos. Mateus capítulo 28, versículo 19. É uma ordem de Jesus. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, esta é uma ordenança de Jesus. Vamos ver mais um texto. Romanos capítulo 8, versículos 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Vamos ver mais um texto? Atos capítulo 16, versículo 31. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Mais um texto, Lucas capítulo 23 e versículo 43. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O texto trata da salvação do ladrão arrependido. Veja que o ladrão não foi batizado nas águas e não temos dúvida de que ele foi salvo. Quem garantiu a salvação do ladrão foi o nosso Salvador, foi Jesus Cristo. Portanto, não podemos aceitar esse ensinamento de que o batismo nas águas salva. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vamos encontrar duas ordenanças de Jesus, é verdade, o batismo e a ceia do Senhor. E o que é então o batismo? Para que serve o batismo? Eu vou lançar mão de uma comparação, de uma analogia que eu sempre apresento para os meus alunos do curso presencial. E aconteceu comigo, olha que interessante. Quando eu completei os meus 18 anos, eu fui convocado pelo Exército Brasileiro. Eu servi o Exército Brasileiro durante 1 ano e 2 meses. A partir da minha convocação, eu me apresentei, eu passei a pertencer ao Exército Brasileiro, embora eu ainda não fosse um soldado, eu era um recruta. Mas, a partir daquele momento, eu deixei de ser civil e passei a ser militar. Se acontecesse alguma coisa comigo, toda a responsabilidade era do Exército Brasileiro. Agora, quando chegou no dia 25 de agosto, que é o dia do soldado, aí há uma reunião aberta, uma celebração, onde são convidados os familiares, é uma cerimônia muito bonita. E neste dia eu fiz um juramento que, se necessário fosse, eu daria a minha vida para defender a nossa pátria. Aí, a partir daquele momento, eu passei a ser um soldado do Exército Brasileiro. Até então, eu era apenas um recruta, mas já pertencia ao Exército Brasileiro. Vamos transportar isto para o nosso assunto. Quando a pessoa tem um encontro com Cristo, quando a pessoa é impactada pela palavra de Deus, quando o Espírito Santo atua na vida da pessoa, são abertos os olhos espirituais, a pessoa percebe, entende, sente que é pecadora e aceita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Neste momento, de forma instantânea, acontece a salvação e ela é dividida em 3 partes. A justificação por meio do sangue de Jesus, que foi um único sacrifício, sacrifício eterno, sacrifício perfeito. A regeneração, que é a obra do Espírito Santo, e a santificação, que também é obra de Deus em nossas vidas. Estes 3 elementos da salvação acontecem instantaneamente.
em nossas vidas. A pessoa já é salva. Foi isto que aconteceu com o ladrão arrependido. Ele reconheceu os seus pecados e pediu para que Jesus lembrasse dele. E imediatamente Jesus lhe garantiu a salvação, garantiu que ele estaria no paraíso. Embora ele não foi batizado. Percebeu? A salvação não tem nada a ver com o batismo. Agora, voltando, a partir do momento que a pessoa é salva, então ela passa a ser discipulada, receber os primeiros ensinamentos da fé cristã. A pessoa conhecendo o fundamento da salvação, da vida cristã, aí sim a pessoa vai cumprir a ordenança de Jesus, o batismo, que também é uma cerimônia pública. E no ato do batismo, a pessoa confessa publicamente, jura publicamente de jamais deixar de seguir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim como naquela comparação, eu fiz o juramento que, se necessário fosse, eu daria a minha vida para salvar a nossa pátria. Da mesma forma, a pessoa confessa no ato do batismo. Se for o caso, passa até pelo martírio, mas jamais negará o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o batismo, uma confissão de fé pública, um juramento público. E a segunda ordenança, que não é o assunto da aula de hoje, é a ceia do Senhor. É assim que nós cremos. Portanto, achar que a água batismal faz parte da salvação é diminuir a obra de Jesus. O sacrifício de Jesus foi perfeito. Basta reconhecer que é pecador e aceitá-lo como Salvador. Imediatamente, instantaneamente, a pessoa é salva. É assim que nós cremos, é assim que nós ensinamos. Portanto, não tem como aceitar o batismo ensinado pela igreja local como agente regenerador. E a maior prova é o texto que eu li. O ladrão não foi batizado, mas foi salvo. Na próxima aula, nós vamos ver como a igreja local ensina a doutrina da Trindade. Igreja local e a doutrina da Trindade. Como eu disse no início, se você conversar com um membro do movimento da igreja local, ele vai dizer que crê na doutrina da Trindade, só que o ensinamento é diferente daquilo que nós ensinamos. Vamos ver na literatura do grupo o que é ensinado sobre a doutrina da Trindade? O Lee declara, o Lee é o Witness Lee, tá? O fundador do movimento. Em João, no capítulo 1, versículo 1, nos diz que a palavra era Deus. E João, no capítulo 1, versículo 14, que essa palavra tornou-se carne. Deus tornou-se carne, isto é, um homem, e esse homem é a corporificação de Deus. Ele já não é mais misterioso, agora está corporificado porque se tornou um homem. Temos de perguntar se esse homem, Deus, é o Filho ou o Pai. Temos de dizer que ele é o Filho com o Pai. Deus tornou-se carne. E esse Deus é o Filho com o Pai. Está vendo como eles ensinam? Quando Deus Filho tornou-se carne, ele tornou-se carne com Deus Pai. Deus Filho com Deus Pai tornaram-se carne. Provavelmente nos disseram no passado que quando o Filho veio nascer como um homem, ele deixou o Pai no trono no céu. Mas a Bíblia nos diz que quando o Filho veio, ele veio com o Pai. Aí no rodapé você tem a fonte e, como eu disse, o material ficará disponível no nosso site, no www.icp.com.br. Veja este outro escrito do grupo.
João, capítulo 6, versículo 46, capítulo 7, versículo 29 e capítulo 16, versículo 27. Dizem-nos que quando o Filho veio do Pai, ele veio com o Pai. Quando o Filho veio, não veio sozinho, não deixou o Pai nos céus. No dia em que Jesus estava na casa de Simão, o leproso, e Maria derramou óleo precioso sobre ele, Mateus 26, versículos 6 e 7, ele era o Filho com o Pai. Se fosse simplesmente o Filho e tivesse deixado o Pai nos céus quando veio, não seria a corporificação do Pai. Mas o Filho estava lá com o Pai, com a corporificação do Pai, como a corporificação de Deus. Ele é o Filho, ele é o Pai, ele é Deus. E aí embaixo a fonte. Notou a diferença do ensinamento da igreja local sobre a doutrina da Trindade e o que nós ensinamos? Nós ensinamos que existe um único Deus, mas encontramos em Deus três pessoas distintas. Já o ensinamento do grupo, como nós observamos na literatura, diz que quando Jesus esteve aqui entre nós, o Pai estava junto com Jesus. Mas este ensinamento traz um sério problema. Por exemplo, quem morreu na cruz? Foi o Pai ou foi o Filho? Olha aí um problema sério. Foi o Filho que morreu na cruz para nos salvar. Vamos ver alguns textos que vão nos garantir que o Pai não estava com o Filho aqui na terra. Lucas capítulo 3, versículo 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Ora, quem estava falando no céu? O Pai. Logo, o Pai não poderia estar com Jesus naquele momento. Entendeu a dificuldade para aceitar o ensinamento da igreja local? Vamos ver mais um texto, Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Está vendo? O Pai estava nos céus, Jesus estava aqui na terra. Lembrando que Jesus é 100% homem e 100% Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas só existe um Deus. Esta é a doutrina da Trindade. Um único Deus, mas encontramos em Deus três pessoas distintas. O Pai não é o Filho e nem o Filho é o Pai. O Pai estava nos céus, como nós acabamos de ler. Vamos ver mais um texto? Mateus capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Tá vendo? Pai nosso que estás nos céus. Vamos ver mais um texto. João, capítulo 16, versículo 18. É Jesus falando: Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Tá vendo a diferença? Vamos em frente. João capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Mais uma distinção. Agora nós já estamos vendo que o Espírito Santo seria enviado pelo Pai.
Olha que importante esse texto. Vamos ver mais um texto falando ainda do Espírito Santo. João, capítulo 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Percebeu que são três pessoas distintas? A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo veio habitar na igreja no dia de Pentecostes. Jesus voltou para o Pai e o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes e continua habitando na igreja. Agora, quais são os textos bíblicos que a igreja local utiliza para ensinar que o Pai estava com Jesus aqui na terra? Na próxima aula nós vamos aprender quais são os versículos que a igreja local utiliza para justificar o seu ensino sobre a doutrina da Trindade, que é diferente da ortodoxia cristã. Na aula passada, nós começamos a estudar a doutrina da Trindade, como que a igreja local ensina esta doutrina. Não negam a doutrina da Trindade, mas o ensino é diferente da ortodoxia cristã, e é isso que nós estamos estudando. Eu apresentei alguns textos do grupo. Uma coisa importante: todos os slides que eu apresento durante a aula, eles estão disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Portanto, se você quiser baixá-los para utilizá-los no aprendizado ou como material didático, de repente você é professor de escola dominical, é professor na igreja, pode utilizar esse material. Com certeza vai ajudar bastante. E como eu estava dizendo, a igreja local não nega a doutrina da Trindade, mas tem uma interpretação diferente da ortodoxia cristã. E qual é a definição da palavra Trindade? Significa que nós cremos em um único Deus, como está escrito em Deuteronômio 6:4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é o único Deus. Mas no Novo Testamento nós encontramos três pessoas na divindade. A pessoa do Pai, isto pode ser confirmado em Filipenses capítulo 2 e versículo 11. A pessoa do Filho pode ser confirmado na primeira carta de João capítulo 5 versículo 20. E a pessoa do Espírito Santo, que também pode ser confirmado em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 3 e 4. Claro que existem outros versículos que confirmam esta doutrina. Repetindo, nós cremos em um único Deus, portanto nós somos monoteístas, porém encontramos em Deus, na divindade, três pessoas distintas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. E a igreja local também ensina três pessoas, mas, como nós aprendemos na aula anterior, o grupo ensina que o Pai estava com o Filho. E nós aprendemos que este ensino traz sérios problemas. Por exemplo, quem morreu na cruz? Foi o Pai junto com o Filho, com o Espírito Santo? Claro que não. Quem morreu na cruz foi Jesus. Nós vimos em textos bíblicos que quando Jesus falava com o Pai estava nos céus. Nós vimos também no batismo de Jesus, o Pai falando no céu, o Espírito Santo descendo em forma de pomba sobre Jesus. Quer dizer, três pessoas distintas. E aprendemos também que todo ser pessoal tem as três faculdades da personalidade: o intelecto, a emoção e a vontade. Todo ser que tem estas três faculdades é classificado como um ser pessoal.
E aprendemos também que para ser pessoa não necessariamente precisa de corpo físico. Nós temos um corpo físico porque nós somos pessoas humanas. O diabo, por exemplo, é uma pessoa, mas não tem corpo físico, tem um corpo espiritual. O Espírito Santo, como o nome já diz, Espírito Santo tem um corpo espiritual. O Pai é Espírito. Agora, no caso de Jesus, Jesus recebeu uma natureza humana que foi herdada de Maria, sem a culpa. Este texto também é muito utilizado pelos unicistas, aqueles que negam as três pessoas. O unicismo é uma doutrina também herética, que ensina que não existem três pessoas na divindade, uma única pessoa, e essa pessoa se manifesta ora como Pai, ora como Filho e ora como Espírito Santo. E este texto é muito utilizado pelos unicistas, mas também pela igreja local. O texto está no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 10, versículo 30. Diz assim o texto sagrado: eu e o Pai somos um. E como entender este texto? Então a igreja local utiliza esse texto para dizer que o Pai estava com o Filho. Embora diferente dos unicistas que ensinam uma única pessoa, nós aprendemos na aula anterior que a igreja local até aceita três pessoas, mas ensina que estas três pessoas estão juntas, no mesmo local. E aí cita esse texto, eu e o Pai somos um. Primeira coisa importante que nós precisamos aprender, que não podemos usar um único versículo para defender uma doutrina. Nós precisamos observar o contexto e muitas vezes o contexto é a Bíblia inteira. Já aprendemos também que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, um versículo isolado não pode ser utilizado para formar uma doutrina, defender uma doutrina. Veja que o diabo citou um texto bíblico para Jesus, que está no Salmo 91. Mas Jesus o repreendeu, citando também um texto bíblico, porque o diabo citou um texto fora do contexto. Precisamos ter este cuidado, daí a importância do estudo da teologia. No caso deste versículo, o que nós vemos é a pluralidade na unidade. Basta observar a palavra somos, pluralidade, e a palavra unidade. Jesus não estava dizendo que ele e o Pai estavam juntos, sendo uma pessoa ou duas pessoas numa só. Não, mas que ele e o Pai são duas pessoas distintas em unidade na divindade. Vou citar aqui um exemplo. Eu e minha esposa somos um casal. Embora ela não esteja aqui, mas nós somos um casal. Concorda? Nós somos parte da humanidade. Só existe uma humanidade, formada de 7 bilhões e meio de pessoas aproximadamente. Mas cada indivíduo faz parte desta única humanidade. É simples entender este versículo. Então, quando Jesus diz, eu e o Pai somos um único Deus, mas não deixa de ser duas pessoas distintas. Quando a Bíblia diz, e deixará o jovem a sua casa e juntar-se-á com a sua mulher, e ambos serão uma carne, continuam sendo pessoas distintas, mas formando uma carne, um casal. É isto que o texto está dizendo. Portanto, este versículo, João 10 e 30, deve ser entendido como uma declaração de Jesus da sua unicidade de natureza com Deus. Ou seja, ele é essencialmente igual a Deus, mas ele não é o Pai. Nós já vimos declarações de Jesus dizendo que o Pai estava nos céus. Vamos ver mais um texto? O mesmo evangelista, João, capítulo 14, versículo 9. Disse-lhe Jesus, Filipe,
há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? É um texto utilizado também pela igreja local. Aqui nós encontramos uma reiteração da declaração do versículo 7. Vamos verificar? Mesmo capítulo, versículo 7. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Quem vê Jesus, vê Deus. Percebeu? Jesus está falando da sua divindade, porque o próprio Jesus disse que o Pai estava nos céus. Logo, Jesus só pode estar falando da sua divindade. Portanto, não consiste em ver o Pai corporalmente. Não. O texto deixa subentendido que não ver o Pai na pessoa de Jesus é o mesmo que não conhecê-lo. É isso que o texto está dizendo. Porque o Filho é o único expositor do Pai aos homens. Vamos ver alguns textos? Mateus capítulo 11, versículo 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vamos ver mais um texto? Mesmo Evangelho, João, capítulo 12, versículos 44 e 45. E Jesus clamou, dizendo: Quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Olha que interessante. Fala da divindade. Por isso que Jesus é Deus. Para concluir, qual é a nossa divergência com o ensinamento da igreja local sobre a doutrina da Trindade? É que nós cremos que existe um único Deus. A divergência é que o grupo dá uma outra definição para a palavra Trindade. Quando nós estudamos a história, o surgimento da palavra e o que ela significa, é tudo muito claro. Repetindo, Trindade é a crença em um único Deus. E encontramos em Deus três pessoas distintas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. A igreja local diz que crê também na doutrina da Trindade, mas não separa as pessoas. Essa é a divergência. Logo, nós consideramos uma heresia. Estou indo embora. Forte abraço e fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.